A Thelma voltou. Só que ela está com problema na imagem, mas ela está online. Não sei se escuta. Oi, Thelma, você voltou. Tá escutando? Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Thelma. Todo mundo está ouvindo? A Thelma não. Ouvindo, né? Eu estou perfeito. Parece que está faltando muita gente. Peraí, entrou agora aqui alguém. 2 pessoas. A Rosa Maria. A Reni, boa noite. Boa noite. Oi, Angélica, boa noite. Tá ouvindo? Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Tudo, graças a Deus. A Reni, cadê a Reni? Entrou, mas não falou nada. Quem entra tem que falar boa noite. O áudio está desligado, né, Reni? Oi, tudo bem? Fabiola. Olá, Angélica, tudo bem? Fabiola. Fabiola tem um sorriso expressivo, né? Pedro, eu mandei no seu WhatsApp em detrimento das festas de São José, né? Hoje começa a novena oficialmente. Muita gente envolvida. Nossa Senhora, mandou a tempo, né? Acho que podemos começar. Nós estamos em 13 aqui. Acho que podemos começar. Ok. Chegou mais alguém aqui? Maria Assunção. Olá, boa noite. Cadê a Maria Assunção? Tá entrando mensagem. Podemos começar, né, Fábio? Ok, então vamos começar. Neste momento, vamos
começar com uma das orações que a espiritualidade da cruz propõe, que é a consagração ao Espírito Santo. Que esta oração agora, a gente depois possa ir fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia, para que seja o mesmo Espírito Santo quem nos leve, quem nos guie, e a gente possa ser dócil às inspirações dele, né? Então vou pedir que nos coloquemos na presença de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ir rezando normal, vocês no seu íntimo, vocês vão rezando também. Ó Espírito Santo, receba a consagração perfeita e absoluta de todo o meu ser. Dignai ser em cada momento da minha vida e em cada uma das minhas ações, meu diretor, minha luz, meu guia e minha força. Eu me rendo sem reserva às tuas operações divinas e quero ser sempre dócil diante de tuas inspirações. Ó Espírito Santo, transforma-me com Maria, em Cristo Jesus, para a glória do Pai e a salvação do mundo. Amém. Jesus, Salvador dos homens, salvai-nos. Muito bem, pessoal. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a espiritualidade. A vez passada, começamos simplesmente nos apresentando, sabendo com quem a gente estava. E aí, uma das perguntas que aconteceu é sobre isso, sobre o apostolado da cruz, sobre a espiritualidade da cruz. Então, ao longo deste curso, a gente vai ir aprofundando no que é a espiritualidade da cruz, o que é o apostolado da cruz, a vida da Beata Conchita, o que nós, como apóstolos da cruz, ou esta obra do apostolado da cruz, como está dentro da igreja no nível mundial. E também vamos ir trabalhando algumas coisas mais práticas, tipo a metodologia do apostolado da cruz, coisas como apresentar o apostolado da cruz ao pároco, ao bispo, também quando forem apresentar ou chamar as pessoas, convidar as pessoas para o apostolado da cruz, que coisas falar, que coisas prever, ter em conta para poder apresentar o apostolado da cruz de um jeito legal e também de um jeito assim direito, que as pessoas possam compreender. E vamos ir apresentando também as diferentes etapas de formação do apostolado da cruz, também como fazer parte do apostolado da cruz de um jeito já tipo uma consagração, um compromisso que se fala, né? A espiritualidade da cruz também tem um jeito de se viver, então também vamos falar sobre isso, sobre os estatutos, então, e como acompanhar alguma pequena comunidade, já quando vocês estejam com sua pequena comunidade, como é a metodologia dentro da pequena comunidade. Então, praticamente, esses são os temas que eu estive pensando para fazer estas falas, estes diálogos que acho que vão nos ajudar mesmo para poder começar o apostolado da cruz aqui no Brasil. Depois vou mandar esses arquivos para vocês. Isto que estou falando para vocês, eu fiz um cronograma, mais ou menos, onde estão os temas, estas aulas que a gente vai ter, e as datas possíveis. Tem datas que às vezes, quartas-feiras que não vai dar para a gente se reunir, por compromissos que eu já tenho. Então, mais ou menos, coloquei aí as datas que são possíveis para mim, mas mesmo assim, se tiver alguma modificação,
aí vou falar antes para vocês. Então, vamos falar sobre a espiritualidade. E o primeiro tema que eu pensei como básico para poder compreender e nos aproximar. Então, hoje sim, somente vamos falar sobre isso, sobre o que é uma espiritualidade, entendeu? Quando a gente pensa ou escuta espiritualidade, eu gostaria que alguma de vocês pudesse nos compartilhar o que pensa quando escuta espiritualidade. E sobre isso a gente vai falando. Então, quem quiser, abre seu microfone aí e compartilha para nós o que sente, o que pensa, o que estudou do que é uma espiritualidade. Vamos lá. Eu entendo por espiritualidade, eu entendo como ter intimidade com Deus. Quando se fala em espiritualidade, eu entendo que é você ser íntimo à vontade de Deus, a escutar Deus, a se dispor à vontade de Deus. Eu entendo que espiritualidade seja uma intimidade. Ok. Muito bem, Neide. Obrigado. Mais alguém? Eu entendo como espiritualidade um jeito particular da pessoa se relacionar com Deus. Então, Santa Teresinha e também Santa Teresa de Ávila, elas vão dizer que cada pessoa tem um meio, tem uma escada pela qual se chega, né, à presença de Deus. E para mim a espiritualidade é isso. É um meio, é a via que eu escolho e que a outra pessoa escolhe para se aproximar de Deus, para servir aos irmãos, né, à comunidade, e assim fazer a vontade de Deus. Certo. Beleza, muito obrigado. Vaneia? Isso. Certo. Obrigado, viu? Mais alguém? Então, isso que a Ned e a Vaneia, elas falaram é de fato uma espiritualidade, a espiritualidade. A espiritualidade tem a ver com o espírito, com o nosso espírito. Tem a ver com... aqui estão indo e vindo a energia. Então, se fica tudo bem escuro, eu vou continuar falando mesmo assim. A espiritualidade é um jeito de estar, um jeito de existir, um jeito de agir, porque tem a ver com isso, com essa intimidade, com esta relação, procurando a presença de Deus, procurando estar ajudando os outros, como já foi falado. É uma característica da nossa existência, o jeito de viver, um jeito de estar, um jeito de agir. E, necessariamente, isso tem a ver com Deus e a gente. A espiritualidade é um jeito de estar, de agir, de sentir, de existir com Deus. Então, é nosso relacionamento com Ele. E, como já foi falado, também não é que exista uma só espiritualidade. Existem muitas espiritualidades. Cada pessoa pode encontrar esse jeito de se relacionar com Deus. E também podem existir pessoas que sejam afins uns aos outros
desse jeito de viver, que concordem no mesmo jeito de estar, no mesmo jeito de agir, no mesmo jeito de enxergar a vida, enxergar Deus, enxergar como estar diante das pessoas. Uma das coisas que eu falava a vez passada é que essas espiritualidades e esse grupo de pessoas que se sentem à vontade num jeito de viver, podem se juntar para viver esse jeito de estar. Pode ser que uma pessoa tenha experimentado alguma característica de Deus, compreendido um jeito de estar com relação a Deus, com relação às outras pessoas, e outras pessoas sintam que esse jeito de viver também tem a ver com elas. Então, se a gente dá uma olhada na história da igreja, no mundo, a gente pode ver que existem muitas congregações religiosas. E praticamente é isso. Cada congregação religiosa é uma espiritualidade que se manifesta, um jeito de compreender como estar no mundo, como estar nessa união com Deus, como estar com nossos irmãos e nossas irmãs. Mas todas as espiritualidades podem ter algumas características próprias. Por exemplo, já falava alguma vez, a vez passada, aqueles que se experimentaram próximos da vida de São Francisco de Assis, ele encontrou na pobreza, no despojamento, no esvaziamento do coração das coisas terrenas, para que Deus preenchesse o coração. Essa característica da pobreza é uma característica que é base na espiritualidade de Francisco de Assis, de Clara de Assis. Então, todas essas pessoas que têm a ver com Francisco de Assis, com a espiritualidade franciscana, essa pobreza vai estar aí bem presente na vida de cada um e nas decisões de cada pessoa. Vamos ter outras espiritualidades. Já falava que uma espiritualidade também, agora não, falei a vez passada, que a espiritualidade é não se identificar com alguma característica de Jesus. Já falava agora que São Francisco se relacionou muito com a pobreza de Jesus. Tem outras pessoas que se identificam mais com aquele Jesus que prega, que é pregador, que é evangelizador, que divide a palavra e compartilha o evangelho com os outros, as boas notícias com os outros. Então isso já dá também uma característica para as pessoas. Tem outras pessoas que se identificam com aquele Jesus que curava as pessoas, que estava cuidando da saúde dos outros. Então isso também dá características específicas da espiritualidade, desse jeito de estar, desse jeito de se relacionar com Deus, desse jeito de estar diante dos nossos irmãos e irmãs. Por isso existem muitas espiritualidades, depende da característica de Jesus. Mas todas as espiritualidades têm um mesmo objetivo, uma mesma meta, que é a união com Deus. Isso é muito grande se a gente pensa nisso. Se unir com Deus, que a gente possa estar realmente unido, é um processo que a gente pode fazer se a gente toma as decisões, se a gente tem sentido, se a gente começa a viver, a praticar, se a gente começa a se relacionar desde esse jeito de consciência de relação com Deus, então podemos nos unir realmente a Deus. A união com Deus é uma coisa que Ele quer com cada uma das suas criaturas. Deus quer se manifestar, Deus quer falar, Deus se comunicar, Deus quer se unir a cada uma das suas criaturas. Só que o ser humano é tão livre, Deus nos fez tão livres que nos deu a capacidade de dar as costas para Ele, de estar nem aí para Ele. Deu a liberdade para a gente poder encontrar
e que a nossa vontade nos leve a procurá-lo ou não. Então, a espiritualidade é um processo consciente da nossa vivência com Deus. Não é uma coisa automática. Deus não vai obrigar a gente a viver uma espiritualidade. É a gente que vai procurar, que vai se sentindo esse chamado de Deus, esse toque de Deus. A gente vai aprofundando nesse jeito de estar com Ele. Deus, por meio de algumas pessoas escolhidas ao longo da história em todo o mundo, no mundo todo, Deus manifestou algumas espiritualidades, Ele mesmo revelou esses jeitos de estar e se relacionar com Ele. Ele foi aos poucos revelando a algumas pessoas esse jeito de estar, e essa espiritualidade pode ser compartilhada com muitas outras pessoas. Os médios para viver a espiritualidade sempre vão ser a caridade, que é a virtude principal, o amor e as virtudes. Então, e praticamente é o amor mesmo, manifestado nas virtudes. Aqui na espiritualidade da cruz, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, a gente tem algumas virtudes chaves para a vivência de Jesus. Mas, afinal de contas, é o jeito de amar. O Padre Félix, que é o fundador dos Missionários do Espírito Santo, eu sou missionário do Espírito Santo, ele falava para nós que a nossa vida, o resumo dela é simplesmente que a gente veio para aprender a amar. É isso. Aprender a amar e o amor se manifesta de diferentes jeitos. E cada uma das virtudes que existe no mundo é a manifestação desse amor. Cada virtude é um jeito de amar. Amar Deus sobre todas as coisas é esvaziar o coração. Então a pobreza tem a ver com esse amor que a gente tem de Deus. Amar os outros e respeitá-los e ser paciente com eles é uma atitude de amor para aquelas pessoas. Não julgar os outros, respeitá-los, não roubar, ser honestos, falar a verdade. Todas essas atitudes têm a ver e todas essas virtudes têm a ver com o amor. Então, a atitude principal para poder viver qualquer espiritualidade é o amor, é a caridade. Amor a Deus, amor aos outros, amor a si mesmo, amor à criação. É o mandamento de Jesus. Por isso Jesus fez o resumo de toda a lei nisso, no mandamento do amor. Então, se a gente está aqui para viver uma espiritualidade, para iniciar um grupo de apostolado da cruz, o que a gente precisa aprender, praticar, é o amor, é a caridade. Essa caridade vai se manifestando desde dentro para fora também. Tem virtudes que são exteriores e tem virtudes que são interiores. Virtudes que somente são aparência, que a gente pode aparentar ser homens ou mulheres de oração. E a gente pode chegar na igreja e chegar aí muito pios a gente, muito bonitinho, chega, se ajoelha e começa a rezar o terço. Então, as pessoas que estão por aí, a gente podem falar para a gente que a gente tem essa virtude da oração. Só que pode acontecer que enquanto a gente está rezando o terço, o coração está longe, está nem aí para Deus, está preocupado com outras coisas, está procurando outras coisas. Então tem virtudes, ou as virtudes interiores, são aquelas que realmente nos fazem viver uma vida espiritual, uma espiritualidade. Não é fingir. O seguimento de Jesus, nossa religião, não é fingir ser bonzinhos, boazinhos. Não, é realmente ser, realmente manifestar isso que está dentro de nós. Então a espiritualidade não é uma coisa exterior. A espiritualidade não é saber o que a gente tem que fazer. Da vez passada que se apresentaram, várias pessoas trabalham na igreja.
E a gente sabe fazer as coisas da igreja. A gente pode aprender como levar uma liturgia muito bonita, como fazer as coisas, como que coisas, ou como são os ritos da nossa igreja. Se a pessoa é acólita, se a pessoa é ministra, se a pessoa ajuda com as leituras, sabem como fazer, como se aproximar, como fazer uma reverência, subir, ler ou servir, se, se apresentar desde as vestes. Isso pode ser exterior. A espiritualidade não é isso. A espiritualidade não são coisas exteriores que nos levam a que todo mundo veja que eu sei que eu posso, que eu faço as coisas certinhas. Não. A espiritualidade é uma coisa bem mais interior. Um relacionamento, assim como foi falado, como falou a Neide, é uma intimidade com ele. É um relacionamento, uma virtude, desde o coração, desde o mais íntimo, porque tem virtudes que não é para os outros verem, não é para que os outros reconheçam. Jesus falou várias vezes sobre isso aos seus discípulos. Cuidem-se, falava para eles, cuidem de não ser como aquelas pessoas que se acham boazinhas, se acham santas e fazem as coisas certinhas, mas por dentro estão podres. Que não seja assim a sua vida, que vocês procurem as coisas no interior, as coisas onde realmente acontecem, de verdade, aí com Deus no coração. Então, a espiritualidade tem a ver com tudo isso, tem a ver com viver a nossa religião, não de brincadeira, não é uma brincadeira a nossa religião, é um processo bem sério que pode dar muita satisfação, pode dar sentido de vida a qualquer coisa que a gente possa viver, dá uma profundidade, dá uma consistência de vida bem grande, não é superficial, não é oca. Então qualquer espiritualidade vai nos levar para isso, para nos encontrar realmente com Deus, para a gente aos poucos ir se unindo com Ele, fazer essa união, e o que faz a união é o amor. O amor é o melhor caminho para unir, para unificar. Qualquer pessoa, qualquer realidade, o amor unifica. Então, a divisão não é do amor, não é de Deus. A unificação é de Deus, é do amor. E Deus é o amor. O Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo está em cada um de nós. É só fazer esse processo aos poucos, devagar, da prática, da caridade, da prática das virtudes, da prática do amor, para nos relacionar com Deus. Então, quando a gente se une a Deus, acontece uma coisa também que muitos santos experimentaram, tem falado de muitos jeitos. São Paulo falava, já não sou eu que mora em mim, é Deus, é Cristo que está dentro de mim. Ele está realmente, e eu posso ir me identificando com as atitudes dele. Eu posso ter esse Espírito de Deus que me faz agir como Jesus agia, como ele fazia as coisas. Eu posso aprender a fazer isso. E não é de um jeito de simulação. Não, realmente a gente começa a ter atitudes, sentimentos, gestos de Jesus na nossa vida. Então, a união com Deus nos leva a nos conformar com Ele, a ir nos formando do jeito dele, fazendo, tendo as mesmas atitudes dele. Isso tem dois caminhos. O caminho que a gente faz, esses gestos que a gente tem, esse esforço que a gente faz, essa consciência que a gente tem, as decisões que a gente vai fazendo no dia a dia, faz parte da nossa caminhada, do nosso esforço. Mas também é Deus que ao mesmo tempo também quer se unir com a gente. Ele quer trabalhar em nós. Ele quer manifestar para nós a vontade dele para a nossa vida.
Então, também é uma obra da graça de Deus, uma obra do Espírito Santo. Não é que a gente tenha que alcançar isso. Muitas vezes é graça. A gente pode fazer um gesto de generosidade para Deus, algum gesto de gratidão, algum gesto de oferecimento de alguma coisa que a gente tem, algum momento, situação, sei lá. Então, quando a gente faz um gesto de generosidade para Deus, ele não se deixa ganhar em generosidade. Ele dá bem mais graças para a gente. Ele gosta, ele se relaciona com a gente. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com um estudo que fez um dos meus irmãos, que já morreu. Irmão, estou falando do missionário do Espírito Santo, o padre Juan Gutiérrez. Ele foi um dos teólogos que fez um processo de estudo da vida de Conchita, que apresentou em Roma, para que ela fosse declarada venerável e agora beata. Então, é um dos estudos teológicos que ele fez para manifestar em Roma o estudo de Conchita. Depois vamos ver por quê. Porque Conchita sai de todos os padrões que até agora na igreja tinha dos santos. É uma santa fora de série. Então, por isso tiveram que fazer vários estudos dela. Aí, esse texto, infelizmente, está em espanhol, mas eu vou mandar mesmo assim para vocês. É a parte do estudo dele, onde ele vai falando o que é uma espiritualidade, as características da espiritualidade, e a espiritualidade da Beata Conchita. Eu que estou partilhando com vocês. Mas me lembrei que parte da espiritualidade de Conchita, falando sobre esses gestos de generosidade, uma vez, isso é parte fundamental na vida de Conchita. Ela tinha muita vontade de ser de Deus. Ao longo da sua vida, ela foi criando esse desejo, deixando que Deus colocasse também esse desejo nela, de pertencer a Deus, de que Deus fizesse o que quiser na vida dela. Foi um dos desejos profundos dela que levou ela a percorrer esses caminhos profundos de santidade. Então, um desses desejos, ela às vezes passava temporadas nas fazendas, e na fazenda do seu irmão. Ela via como o gado que tinha aí era marcado com o selo do dono. Aí cada gado, cada boi, cada vaca era marcado para que não se confundisse, né? De uma fazenda para outra. Então, ela sempre praticou coisas muito simples, só que ela sempre colocava de um jeito bem transcendente. E ela sentia que ela queria pertencer a Deus de um jeito assim bem visível para ela e para Deus. Ninguém mais ia saber. Mas ela sentia essa vontade de gravar na pele dela o nome de Deus, para que Deus fizesse, soubesse que ela pertencia a Ele, como assim um gado, como um animal que pertencia a Deus, que Deus era o dono. Então ela falou com seu diretor espiritual, o diretor espiritual falou: você não pode, está maluca. Mas fazia parte também do processo do diretor espiritual. Quando tem coisas assim, desejos grandes, o diretor espiritual precisa ir com calma para as coisas de Deus, para ver se uma coisa é de Deus. Mas mesmo assim ela não desistiu. Ela, por algum tempo, esteve insistindo com essa vontade de marcar na sua pele o nome de Jesus. Até que o diretor espiritual falou: tá bom, você tem permisso de marcar o nome de Jesus. Aí ela ficou sozinha na casa, num quarto, fechou a porta. Ela cortou com uma navalha o nome de Jesus, 3 letras, JHS. Então, ela cortou no peito dela JHS
E depois, sabe aquelas chapinhas antigas, que era uma de ferro? ela que tinha que colocar aí no fogo mesmo para esquentar o ferro e depois ela passava no cabelo. Então, com um negócio desses, que ela tinha, ela, após cortar o JHS no peito, que mais ou menos era de uns 10 centímetros cada letra, ela queimou JHS. Esse momento foi bem especial na vida dela. E os que têm estudado esse momento falam que também foi uma coisa que Deus imediatamente respondeu a essa generosidade dela. Porque conhecendo o jeito de Conchita, como ela escreve, como ela falava com Deus, alguns falam assim, ela com certeza tinha já pensado, escrito, sentido um monte de coisas para falar para Deus. Senhor, eu sou sou tua, minha vida é tua, meu corpo é teu, faz de mim o que você quiser, eu sou um animal e você é o dono. Então, assim, um monte de coisas que ela falava, ou poderia ter falado. Olha como está agora meu corpo, minha carne já está marcada, agora já está consagrada ao Senhor, minha vida é tua completamente, entendeu? Não só meus pensamentos, não só meu coração, meu corpo todo, está o selo de Deus na minha pele. Então, poderia ter falado tudo isso, mas ela, quando está narrando, escreve o que aconteceu, ela fala, eu sentia o ardor da pele, mas dentro de mim, no coração, sentia um ardor bem maior que aminorava a dor física. É um fogo por dentro que me queimava e esse fogo me fez cair no chão, com a cabeça no chão, e com meu sangue que saiu, eu somente podia pensar, sentir e pedir esse grito esse anelo que marcou minha vida para sempre. Jesus, Salvador dos homens, salvai-os. O que aconteceu nesse momento é que ela fez um gesto de doação para Deus, um gesto de generosidade para Deus, de amor para Deus. E Deus, por meio desse gesto, ele derramou um monte de graças para ela. Ele deu a ela a espiritualidade da cruz, que começou nesse grito: Jesus, Salvador dos homens, salvai-os. Esse desejo, ela começou a desejar o que Jesus desejava, a salvação da humanidade. Então, ela não escreveu outra coisa mais do que isso. Jesus, Salvador dos homens, salvai-os. Deus derramou um monte de graças nessa mulher por esse gesto que ela fez. Esse gesto que ela fez não é para vocês fazerem, tá? Se não tivesse um diretor espiritual, pelo amor de Deus. Aí tem que ser um processo espiritual e fazer bem certinho. Quando a gente se aproxima na vida da Beata, da Conchita, a gente pode ver esse tipo de gestos que são admiráveis mesmo. E tem algumas penitências que ele fazia que são admiráveis, mas não são imitáveis. Então, é por graça de Deus. O que fez? A união dela com Jesus fez que ela começasse a sentir, desejar o que Deus desejava. Se conformar com a vida de Jesus. Desde dentro. Não foi uma coisa exterior. Ninguém foi ciente disso, só seus diretores espirituais. Então, não era para ela se mostrar. Não, era uma virtude bem mais íntima, onde somente ela e Deus conheciam. E muitas virtudes acontecem aí. Muitas intenções, ou as intenções realmente de Deus acontecem aí. No interior, no coração. Toda a espiritualidade tem a ver com Jesus. A espiritualidade evangélica. O evangelho, a espiritualidade vai levar a viver em plenitude o evangelho. Então, essas características
da espiritualidade é o que o apostolado da cruz apresenta. É um jeito de viver, um jeito de se unir a Deus, um jeito de sentir com Ele, um jeito de se relacionar com os outros. Tem uma diferença entre espiritualidade e teologia. São coisas diferentes. O que viveu Conchita foi uma experiência mística, uma experiência espiritual. Ela sentia Deus, ela vivia com Ele no dia a dia, ela escrevia tudo que falava com Deus, ela tinha assim, esses desejos de fazer um monte de coisas por Deus. E então, essa é uma vida espiritual, é uma vida mística, uma vida de relação com Deus. A teologia não é espiritualidade. Uma coisa é espiritualidade e outra coisa é teologia. A teologia é raciocinar, é sistematizar a experiência mística. É fazer uma análise, um estudo bem fundamentado sobre as questões místicas. Isso é a teologia. Então, não pensemos que a espiritualidade, a vivência do apostolado da cruz vai ser decorar teorias teológicas ou seguir uma linha teológica. Outro dia me perguntaram se a espiritualidade da cruz tinha a ver com teologia da libertação, por exemplo. Nada a ver. A espiritualidade da cruz é um jeito de se relacionar com Deus. A teologia já é uma análise, um estudo focado, já é um raciocínio sistemático de uma experiência. O apostolado da cruz é procurar essa experiência com Deus, essa vivência real da vida dele, com Ele, entendeu? Então, é para fazer essa diferença. Uma coisa é a filosofia, a teologia, e outra coisa é a espiritualidade. Conchita não era teóloga. Ela nunca estudou, nunca fez uma sistematização de suas experiências. Não. Por isso, depois existiram muitos padres que estudaram ela. Ainda em vida, ela foi examinada por muitos sacerdotes, por muitos teólogos, e sempre colocava eles com dúvida. Eles sentiam que era de Deus, mas não encaixava nas coisas que até então tinham se estudado. Por exemplo, uma das coisas que não encaixavam aí na vida espiritual daquele tempo, na teologia do tempo de Conchita, é que a vida espiritual dela estava muito adiantada. E até então só se pensava que quem podia ter essa vida espiritual adiantada, aprofundada, era sacerdote ou religioso, ou religiosa, monja. Então, não pensavam que um leigo podia ter uma espiritualidade tão profunda. Então, muitos pensaram que ela estava doida, que era esquizofrênica, que era ilusa, chamavam dela de avidente, então, como despreciativa, né? Uma mulher mexicana que estava falando coisas profundas de Deus. Os teólogos da Europa, de Roma, não acreditavam direito, entendeu? Não foi até que foi fazendo um estudo sobre ela. E porque também ela chegou a um nível de espiritualidade que nenhum outro santo chegou, que é a encarnação mística. A encarnação mística, pensemos assim, Deus se encarnou em Nossa Senhora. E aí foi a encarnação de Deus. Mas em Conchita, a encarnação mística é esse mesmo processo, mas misticamente no coração. Jesus falou para ela: eu vou encarnar no teu coração e vou crescer aí, você vai me cuidar como mãe. Então, nesse nível de amor por Deus, nenhum outro santo chegou como ela. Então, por isso não era compreendida. Ninguém sabia, não tinha estudos de nenhum santo. Tinha desposores espirituais, tinha união de vontades, tinha as moradas de Santa Teresa, que ajudaram muito a compreender Conchita. Mas chegar na encarnação mística, que foi a graça central dela,
não tinha nenhum estudo, por isso foi bem difícil também para os teólogos saber se a experiência de Conchita era de Deus ou não, ou era uma invenção. Para compreender assim bem básico a encarnação mística, é chegar a ter um amor por Deus tão grande e tão puro como uma mãe por seu filho, que é o amor mais puro. Quando eu perguntei para minha mãe sobre o amor de mãe, ela acha que vocês têm mais experiência, bem mais do que eu. Eu posso só imaginar. Mas ela falava para mim, minha mãe, ela falou para mim: ó filho, o amor de mãe é diferente do amor de esposo, de esposa. Porque no casal, eu dou para receber alguma coisa. É um amor que é uma troca constante e tem que ser correspondido. Não é só uma parte, não. Os dois têm que estar aí trabalhando. Mas o amor de mãe, ele não se importa se recebe ou não. Somente dá. Se preocupa pelo filho, sofre pelo filho, se alegra pelo filho, pela filha. É um amor tão puro que se deixa de lado com tal que a outra pessoa esteja bem. Então chegar a um nível em que a gente ame Deus a tal grau que se deixa de lado e a única coisa que procura é o bem de Deus. Então é uma experiência muito grande, muito profunda, que não é tão fácil chegar nesse nível que a gente pode imaginar, mas pensar em se deixar de lado totalmente para fazer o que Deus quer, sempre, para bem de Deus, para se preocupa por Deus, é uma coisa que a gente não está tão acostumada. Geralmente a gente chega na igreja para pedir, para desabafar, porque se sente filho, filha. Então faz parte, esse sentimento, esse amor de filho, de filha que a gente tem com Deus, é um amor com Ele, de união profunda. Tem esse amor de amizade que a gente tem também com Deus. A gente pode falar com Ele, com Nossa Senhora, assim como um amigo, como uma amiga. Agora chegar ao nível de desposor espiritual, onde a gente pode ter um relacionamento com Deus tão profundo e tão íntimo como um casal, que a gente conhece profundamente a outra pessoa conhece profundamente assim, que a gente possa chegar a um nível de espiritualidade onde o que Deus quer realmente é o que eu quero, e o que eu quero é o que Deus quer, a união de vontades, são coisas que a gente somente pode imaginar. Agora chegar à encarnação mística de amar Deus como pai, como mãe, é uma coisa que é um convite para a gente, porque é a espiritualidade e ela deu para a gente tentar procurar e aprofundar. Então ela abriu um caminho de espiritualidade por meio das graças que Deus deu para ela e a correspondência que ela teve, que é o que a gente está recebendo. Essa espiritualidade que a gente chamou de espiritualidade da cruz, porque foi um presente que Deus deu à humanidade por meio dessa senhora, da Beata Conchita. Então a espiritualidade da cruz é nos relacionar com Deus de um jeito tão íntimo que a gente possa se conformar com Ele, se transformar nele. Quer dizer, sentir o que Ele sentia, pensar o que Ele pensava, agir do jeito que que Ele agia, e cada um no estado de vida que está vivendo. Não precisam ser todos religiosos, sacerdotes, não. O sacramento, o sacerdócio batismal que todos nós temos, nos deixa abrir esse caminho que a gente tem com Deus. É nosso sacerdócio batismal. Poder viver esse relacionamento com Deus tão grande que a gente possa realmente ter Deus no coração. Por meio do amor, por meio das virtudes. Então, sobre a espiritualidade da cruz. Bom, até aqui, vamos ver. Tem alguma pergunta? Tem alguma fofoca? Algum comentário?
alguma murmuração, sei lá, alguma coisa que quisessem compartilhar. Olha, padre, é muita coisa, é muito aprendizado para a gente processar e é difícil imaginar. Assim, tudo que eu estou ouvindo é difícil imaginar chegar nessa entrega, porque o ser humano eu acho que é um ser muito limitado. A gente não consegue, vamos dizer assim, aproveitar, acho que nem 10% da nossa capacidade. Mas é uma prova de amor muito linda, muito perfeita, porque o nosso apego ao material é muito grande. Vamos dizer as coisas, nem as coisas, mas vamos supor, o senhor citou o exemplo da mãe, né, do amor da mãe pelo filho. Então, muitas das coisas eu paro, reflito, tem momentos que eu fico refletindo. Bom, se eu como mãe, eu faço de tudo, sou capaz de dar minha vida pelo meu filho, Isso. e eu sou simplesmente um ser humano, uma mulher de carne e osso, com todas as fraquezas. Imagina Deus, que é algo assim inexplicável, é um ser assim, é tão grande que não dá nem para a gente expressar a grandeza de Deus. Eu tenho compreendido isso e tenho ficado maravilhada e ao mesmo tempo assustada, porque a gente não merece isso. Então, para Conchita, eu estava até conversando com a dona Reni outro dia, com a Angélica também. Eu acredito que as meninas aí também vivenciam essa dificuldade de dona de casa, querer servir, querer aprender. Como é que ela conseguiu rebolar tanto com 9 filhos e ainda com o marido? Eu fiquei super encantada, me identifiquei muito com ela, porque eu particularmente tento, eu busco, mas tem hora que eu acho tão difícil, e essa entrega, esse amor de alto nível é algo muito grande, é uma graça imensa. Então, são espelhos, modelos para a gente poder realmente seguir em frente. É algo muito grandioso. É uma graça, na verdade. É um grande presente. É isso que cada vez, eu estou mais como ouvinte para aprender do que para compartilhar nesse primeiro momento. E eu estou encantadíssima com tudo isso. E que, de fato, é possível. Basta a gente dar o nosso sim e o nosso querer. Porque Deus está aqui. É a gente que não aceita tudo dele, não é ele que não aceita a gente. É a gente que resiste a ele. Uhum. E a gente não merece. Cada um... Peraí, Neide. Cada um, desde suas responsabilidades de Estado, tenha a possibilidade realmente de viver uma espiritualidade, de viver a espiritualidade da cruz. Aos poucos vamos ir vendo como cada momento da nossa vida pode ser uma oportunidade. Desde se a gente fica chateada, fica brava, nervosa, tudo isso também tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade não deixa fora coisas do nosso dia a dia. Mas para isso a gente vai aprendendo, aos poucos, devagar. E para isso temos estes santos. Essa mulher é mística, grande, muito profunda a vida de Conchita. Porque uma das coisas dos místicos é que eles começam a escrever, ou neste caso Conchita, ela escreve coisas que a gente pode viver, só que nunca reparou. Então ela começa a descrever algumas coisas que a gente já viveu, ou está vivendo. Então os místicos têm essa capacidade de colocar palavras em coisas que a gente pode ser que viva, mas não coloca palavras. E o melhor é que ela abriu as portas para todo mundo viver uma espiritualidade. Chegar a essa união com Deus, chegar a esse nível de caridade, de amor, de relacionamento com os outros, com Deus, a santidade, né? E então é um convite, mas também uma coisa que Deus falou para ela,
é que ela tinha que oferecer sua vida por todos os que iam vir. Ou seja, muitas coisas que ela viveu, muitas coisas que ela sofreu, que ela padeceu, é por nós que estamos agora aqui tentando compreender, conhecer um pouquinho mais e tentando viver essa espiritualidade. Então a gente já se está um pouquinho mais entusiasmado, engajado com essa espiritualidade, é para agradecer Conchita e as coisas que ela fez extraordinárias, ordinárias também, tem a ver com as graças que a gente está recebendo, ou tem estado recebendo na nossa vida. Por isso é que a gente chama ela de nossa mãe. Ela é a fonte. Vamos escutar a Neide, vai. Rapidinho, bem breve, vou ser bem breve. E quando você falava, eu me recordei da minha história um pouquinho, Pedro. Assim, eu me lembro que quando eu comecei, eu falo assim, um jeito, tá, gente? Ver se vocês entendem. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, porque eu não de berço católico. Então, eu tinha por volta de uns 19 anos, eu já era casada, até porque eu casei muito cedo, então eu comecei a caminhar com Jesus, eu tinha essa idade. Quando eu comecei a participar em comunidade, eu tinha um desejo tão grande de Deus que eu queria ser freira. Porque eu pensava assim na minha cabeça, para eu ser mais de Deus, eu tenho que ser religiosa. Só que eu já era casada. Eu já era casada, eu já tinha 3 filhos, e eu pensava assim, Nossa Senhora, né, pá, 19 anos, 3 filhos, que absurdo. Exatamente. E eu pensava assim, eu queria muito ser de Deus, muito ser de Deus. E o que eu aprendia nessa fase era sobre os santos, e os santos eram contemplativos, Santa Teresinha, que foi para convento, e eu era casada, então eu não conseguia entender que para eu ser de Deus, dava para ser de Deus, né, casada. E eu fui caminhando com Deus, caminhando em comunidade, tendo vida litúrgica, e comecei a entender que as coisas de Deus eram diferentes. Aí foi quando eu conheci Conchita. Quando eu conheci a história da Conchita, eu me achei mais capaz e a oportunidade de ser de Deus casada, do jeito que eu era, né, no estado em que eu estava. Eu comecei a entender, poxa vida, Conchita tinha um marido um pouco difícil, mas também que era muito amoroso com ela, né, que ajudou muito ela. Era um homem que não era rico, porque Conchita na época era uma menininha rica, né, tinha uma vida boa. E eu comecei a entender, e ela mãe de 9 filhos, e ela lavando louça, ela conseguia falar com Deus. Então, para mim, de verdade, eu comecei a achar que estava mais fácil ser de Deus, ser santa. Aí eu falei, Conchita, então vamos embora, então agora eu vou ser de Deus. E aí eu comecei a fazer um processo, né, o Padre Roberto é meu diretor espiritual, missionário também do Espírito Santo, e eu comecei a entender mais fácil, entender melhor. Eu achava que santidade era muito distante, quando eu via a história dos santos, a contemplação, a maioria deles era religiosos, ou era frei, ou era padre, ou era irmã, e eu falava assim, meu Jesus Cristo, está muito longe. Então, Conchita, ela abriu para nós mulheres, mãe de família, dona de casa, ela abriu esse leque, mesmo que a gente trabalhe fora, ela ajudou a gente a olhar diferente. Pelo menos para mim, ela me ajudou a entender que ser de Deus é muito pertinho da gente. É como disse a irmã agora, que Deus é isso mesmo, Deus está conosco. E aí ele mostra para mim assim, Neide, eu estou com você. A arma que você tem para lutar é essa. O jeito de você ser de Deus é assim, com esse seu jeito. E é assim que você vai ser de Deus. Então, para mim, foi maravilhoso. Conchita é uma inspiradora para nós, mãe de família. Graças a Deus, é uma bênção. Sim. Obrigado, Neide. Exatamente. As coisas que a Conchita viveu e o jeito dela se apresentar na igreja
e abrir a porta para a santidade para qualquer pessoa, foi também muito falado, ratificado no Concílio Vaticano II, que veio bem depois, alguns anos, décadas depois da morte de Conchita, onde o Concílio Vaticano II abriu as portas para que se compreendesse que a santidade é para todo batizado, que não era só para os religiosos, religiosas, sacerdotes, bispos, como antigamente estava mais colocado. Então, foi uma mulher que abriu as portas mesmo para a vida com Deus no dia a dia de cada pessoa. Então, o que eu coloquei agora é um processo de vida que a gente pode ter, um processo de vida espiritual que a gente pode ter, que poucas vezes a gente encontra na mesma igreja uma visão assim do caminho que a gente poderia fazer. Às vezes eu mesmo, às vezes vejo que eu fico mais nas coisas da ética, da moral na igreja, mas fazer um processo espiritual vai muito além disso. Quando a Conchita se aprofunda no relacionamento com Deus, ela começa a compreender melhor Deus. Ela disse que na medida em que a gente conhece mais Deus, e à medida que mais ama a gente a Deus, a dor do pecado é mais forte. A gente começa a perceber que se comportar bem, que fazer as coisas certas, que tentar viver as virtudes, que evitar qualquer tipo de pecado, é uma coisa que vale a pena fazer. O processo de vida de cada um é um processo de maturidade. E cada um, no momento de vida no qual está, no momento espiritual que cada um está, pode ser o começo para continuar. Sempre vamos poder aprofundar mais em Deus. Deus não tem fundo, não tem final. É inabarcável. E a gente não vai terminar de conhecê-lo, acho que até a morte. E só se a gente é curioso e continuar perguntando coisas para ele lá no céu. Mas aqui na Terra a gente tem limite. A gente é muito limitado, mas o tempo que a gente tem, pensemos que é um presente para Deus. Conchita mesmo coloca isso. Eu vejo o tempo como um presente que Deus está me dando para eu fazer esse processo espiritual com Ele. Para eu aproveitar meu tempo, que passa muito rápido, como um presente para me unir mais a Ele. Para estar mais consciente do meu relacionamento com Ele, da presença dEle na minha vida. Então, é um processo que aos poucos a gente vai se acostumando. Mas precisamos ter uma visão desse jeito, do caminho que a gente pode fazer, do caminho espiritual que a gente pode fazer, que tem rumo, que tem objetivos, que tem médios, que tem jeitos de caminhar. Então, essa espiritualidade, em geral, cada espiritualidade tem suas características. A espiritualidade da cruz tem uma imagem, que é a cruz do apostolado, que vocês já conhecem. Isso. A cruz do apostolado, que vocês já conhecem. Essa é uma cruz que Deus deu para Conchita também. Que Deus manifestou muita coisa por meio dessa cruz. É seguir Jesus como sacerdote e como vítima, falava a vez passada. A espiritualidade da cruz é olhar para Jesus nessa característica especial de sacerdote e de vítima. Um sacerdote que oferece ao Pai o melhor sacrifício que existe para a salvação da humanidade, que é Ele mesmo. Então, quando olhamos a cruz, estamos olhando uma cruz sacerdotal, a oferenda de Deus, a oferta de Deus pela salvação da humanidade. Então,
o amor tão grande que Deus tem levou ele a se oferecer para bem de todo mundo, para a glória de Deus e para a salvação da humanidade. Nós enxergamos isso desde nossa espiritualidade. Nosso objetivo é ter dentro de nós esses objetivos, esses amores que mexem com a vida. O primeiro amor é o amor a Deus, a glória de Deus. E o segundo amor é a salvação da humanidade. Salvar meus irmãos, minhas irmãs. Então, quando a gente começa a ter esse pensamento, contemplamos Jesus desse jeito, então a gente aos poucos vai dando sentido a cada coisa que a gente faz. Porque é a gente oferecer a própria vida, cada momento que a gente está vivendo, junto com Jesus, para a glória do Pai e salvação da humanidade. Isso seria, como em poucas palavras, o que é a espiritualidade da cruz. Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, ele fala que a gente se torna naquilo que contempla. Então, se a gente começa a contemplar Jesus nessa cruz do apostolado, desde essa visão, esse sentido de sacerdote e vítima, a gente começa a se tornar nisso que a gente contempla. A gente começa a aprofundar na espiritualidade da cruz. A gente começa a amar do jeito da espiritualidade da cruz. Então a gente se vai tornando cada vez mais esse sacerdote e essa vítima. Então, é o nosso dia a dia que se vai unindo com Deus, oferecendo a Deus com um sentido profundo. As coisas que Jesus fala para Conchita iluminam muito o nosso dia a dia. Jesus fala para Conchita: o ser humano não sabe, não tem ideia do tesouro que tem no dia a dia de cada pessoa, especialmente o sofrimento que a vida dá. As pessoas têm muito sofrimento. Se esse sofrimento, as pessoas ofereceram esse sofrimento junto com o sofrimento de Jesus, isso alcançaria muitas graças para muitas pessoas. É como nosso dia a dia oferecido a Deus, nossa vida mesmo oferecido a Deus junto com Jesus, pode alcançar muitas graças para os outros. No creio que a gente reza na missa aos domingos, a gente fala uma partezinha que às vezes também os padres não damos tempo para explicar, que é a comunhão dos santos. Quase ao final a gente fala que acredita na igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna, e amém. Então, às vezes a gente fala isso e às vezes nem aprofundamos no que eu creio que está falando. Mas a comunhão dos santos, a espiritualidade da cruz entra diretamente nessa comunhão dos santos. Oferecer minha vida para alcançar graças para os outros. Essa é a comunhão dos santos. Não é estar não é ter a imagem da Conchita ou a imagem de São Pio aqui na minha casa. Essa não é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é nos unir à oferenda de Deus para alcançar graças, assim como eles continuam intercedendo pela gente, qualquer pessoa, ou os que já morreram, aqueles santos que estão beatificados, canonizados, e todos os santos que não foram canonizados, mas seguiram Jesus de um jeito tão profundo. Então, a gente se une a ele. O termo teológico para o que a gente faz de oferecer a vida em união com Jesus ao Pai para alcançar graças para os outros é um termo meio esquisito. Se chama impetração. Impetração. Nem sei como soletrar, deixa eu ver. Impetração. I-M-P-E-T-R-A-C-A-O. Impetração. Esse é o termo teológico. E a mesma coisa que eu estou falando. É a comunhão dos santos. É oferecer minha vida com esse sentido
de me unir a Deus na oferenda de Jesus como vítima, como sacerdote, em prol dos meus irmãos e para a glória de Deus. Então, é uma coisa que está na igreja desde sempre. Desde sempre está essa ideia de uns pedir pelos outros, interceder uns pelos outros, mas conforme a espiritualidade vai aparecendo, Deus vai colocando mais luz sobre esse jeito específico de Jesus, essa característica. Por isso, as espiritualidades são tão ricas na experiência de Deus, que a teologia tem que sistematizar para tentar compreender o que cada espiritualidade está apresentando. Então, a espiritualidade da cruz tem essa característica fundamental de poder fazer de nossa vida uma oferenda constante, uma oferenda permanente a Deus. Então, vocês vão encontrar nos documentos que eu vou passar para vocês muito isso, da oferenda constante, do oferecimento, de nos manter numa permanente oferta a Deus de nossa vida. São coisas que são parte já da linguagem própria da espiritualidade da cruz. Então é para vocês também ir compreendendo esta linguagem que a gente tem. Depois vamos aprofundar sobre a cruz do apostolado. Vamos falar um pouquinho mais sobre a vida da Beata Conchita, sobre as obras, como aconteceu o apostolado da cruz. O documento é bem mais comprido, o documento que está em espanhol. Que bom que vocês podem ler espanhol. Que compreendam, não sei, mas podem ler espanhol. Ai, não tive tempo de traduzir. A gente tem um monte de material mesmo. E é muita coisa. Mas a gente está indo aos poucos fazendo as traduções. Padre Pedro? Pode falar, Angélica. Aquele manual de orações, eu coloquei a nova logomarca do apostolado. Sim. E ele está quase resolvido, né? Quase finalizado. Porque nele já tem as orações. Eu já finalizei. De fato, eu vou passar agora para vocês. Então tá. O senhor viu lá, então, o que eu tinha passado só para a Rose? Acho que eu vi, mas agora não. Agora não tenho aqui no computador. Mas o que eu vou passar para vocês? Vou passar para vocês o manual de orações do Apostolado da Cruz. Esse já está traduzido. Esse já está com a logomarca, o logotipo aqui do Apostolado da Cruz do Brasil. Vocês vão ver aí as diferentes orações. Tem orações para fazer de manhã, tem orações para fazer de noite, tem orações para fazer ao Espírito Santo. E você vai encontrar também muitas orações que têm a ver para pedir pelos sacerdotes. Essa outra característica bem fundamental do apostolado da cruz, da espiritualidade da cruz. Orar pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos. O sacerdócio, o sacerdote. Depois vou falar todos os detalhes não todos, mas alguns detalhes que Jesus falou para Conchita. Porque Jesus pegou ela como mãe, como amiga, e Jesus desabafava com ela. Então tem coisas aí que Jesus fala com respeito a seus sacerdotes, que simplesmente de ler dá dor. Porque são coisas que, quando a gente compreende o que acontece com um sacerdote que não ama seu sacerdócio, dói. Pelo que acontece realmente aí. E na cruz do apostolado, está simbolizado aqui. Tem o coração, e acima do coração tem uma cruz pequenina.
cravada no coração. Não é a cruz grande, é uma cruz pequenina, preta. Essa cruz, essas dores que Jesus sente das pessoas que são mais íntimas a Ele. Os pecados dos seus consagrados, dos seus amigos, dos seus sacerdotes, das suas amigas consagradas. Pessoas que falaram para Jesus: Senhor, eu quero que minha vida seja tua, eu quero caminhar com você, quero me consagrar a você. E a gente começa a se desviar. Pessoas começam a se desviar. Então, uma dos objetivos do apostolado da cruz é rezar pelos nossos sacerdotes, para que eles sejam santos, para que todo mundo seja santo, porque um sacerdote que é bom leva muitas pessoas para Deus. Um sacerdote que não é bom afasta muitas pessoas de Deus. Então, Jesus pediu para Conchita oferecer sua vida em favor dos sacerdotes, para que os sacerdotes fossem muito santos e realmente pudessem santificar a igreja. Aí vocês vão perceber que nesse manual de orações que eu vou passar para vocês, tem várias coisas dos sacerdotes, várias orações que vocês já podem ir fazendo. Eu vou colocar este manual de orações no grupo, vou colocar o escrito, a investigação do padre Juan Gutiérrez, que é sobre a espiritualidade, e também vou colocar para vocês o cronograma dos temas com as datas das partilhas que a gente vai ter. Então, quero colocar esses 3 documentos para vocês. Os 3 estão em PDF, então, para poder abrir tranquilamente. E saibam que este manual de orações vocês já podem começar a fazê-lo, se ir apropriando das orações. Mas, antes de encerrar, porque já quase estamos na hora de encerrar, eu gostaria de deixar para vocês uma pequena tarefa. Que vocês pudessem lembrar a experiência fundante que vocês têm de Deus. Como assim? Se lembram que São Paulo, no começo da vida dele, ele começou a ser fariseu, e no começo da aparição dele na Bíblia, ele perseguia os cristãos. Então, quando ele estava indo para Damasco, aí ele se encontrou com Jesus, que fez que ele caísse em terra e mudasse totalmente seu jeito. Isso é o que a gente chama de experiência fundante. O encontro que nos fez nos aproximar mais de Deus. O encontro especial que mudou nosso caminho, mudou nossa vida para melhor, para estar mais com Deus. Isso é uma tarefa que eu gostaria que pudéssemos fazer, que cada uma de vocês pudesse fazer para lembrar. Isso nos faz bem para lembrar. Sobre isso vou falar a próxima vez, a experiência fundante. Mas para isso, eu gostaria que vocês pudessem lembrar. E se podem escrever, melhor, para que vocês tenham essa lembrança da experiência com Deus assim, nas suas mãos. Pode ser? Eu penso que sim. Ninguém falou. Bom, falaram, mas eu não Pode escutei. ser, pode ser. Pode, padre. Vou escrever um livro. Ótimo. Tem uma semana para isso. Pois é, tem que ser breve, tem que ser mais extenso. O que o senhor gostaria? Então, a verdade é que não é para mim, é para vocês. Para vocês poderem ter como bem consciente e de um jeito bem palpável essa experiência que tiveram com Deus, que Deus permitiu para vocês. Então é uma coisa, um exercício que ajuda vocês. É um registro pessoal, então? Isso, exatamente, o registro pessoal é para vocês.
aí vocês podem escrever à vontade. Naquele caderninho que a gente deve ter, para depois lembrar, né? Isso, exatamente. Que ajuda muito. Não é para partilhar, não é para dividir o que vocês escreveram. Pode ser que em algum momento abra o diálogo para se alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma característica, mas é mais para um registro pessoal mesmo. Que vocês saibam como Deus tem estado falando com vocês. É um processo espiritual também. Por isso, isso não... Pois não. Pensando aqui como o senhor tinha falado da última vez, como nós somos privilegiados por ser a primeira turma, o senhor tinha comentado comigo e com a Marilda que seria interessante a gente ter tipo um portfólio, porque para os outros apóstolos que surgirão, que virão, né, pela intercessão das obras da cruz, dos santos que a compõem, eu acho que seria interessante o senhor propor para todos do grupo esse portfólio, para a gente, além de aproveitar e escrever ao máximo a experiência, porque o que o senhor falou hoje, o que o senhor falou hoje deu 4, 5 páginas. Não sei se todo mundo escreve. Mas é interessante, porque nós seremos os próximos, né, multiplicadores, né, acho que é a melhor palavra, desse processo, dessa experiência que a gente está vivendo. Exatamente. Obrigado, Angélica. Mas exatamente o que a gente pretende fazer é ir sistematizando esses encontros para depois replicá-los, multiplicá-los em diferentes lugares ou diferentes momentos também. Então, pessoal, por enquanto vai ser isso. Desde já vou adiantando. Vocês vão encontrar aí no cronograma de atividades que eu vou passar para vocês que a próxima aula, ou a próxima fala, vai ser até o dia 24 de março. Por quê? Próxima semana é Tríduo de São José, então a gente vai estar aqui fazendo o Tríduo de São José. Então, próxima semana não vai dar. A paróquia onde eu trabalho, aqui a minha paróquia é a São José. Então, a gente vai ter muita coisa para fazer. Por isso, essa semana vai estar muito apertada e não vou ter tempo para preparar e para dar aqui a fala. De fato, acho que vou celebrar missa esse dia, nesse horário. Então, por isso não vai estar. Mas vocês aí podem ir vendo as datas e a próxima seria até o dia 24 de março. Tá bom? Ok. Beleza. Okay. Tá bom, pessoal. Como falamos que íamos estar até as 21h30, como Deus manda, vamos terminar esse momento. Pode só nos dar a benção da Conchita para a gente dormir feliz. Tá certo. Uma das coisas que Conchita sempre vai falar para nós é que nunca nos esqueçamos de Nossa Senhora. Ela, além de ser nossa companheira de caminhada, nossa mestra, nossa mãe, ela realmente nos aproxima de Deus. Ela sempre vai interceder por nós para a gente estar mais nesse relacionamento profundo com Deus. Então, que também a gente possa continuar essa relação com Nossa Senhora de um jeito cada vez mais afetivo, de um jeito cada vez mais profundo, né? Então, pensamos que ela nos acompanhe também na nossa caminhada espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Que o Espírito Santo, fonte de toda pureza, vos comunique por meio do amor e da cruz. Guarde seus corpos e suas almas sempre puros. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa bênção está aí nas orações da noite do manual que eu vou mandar para vocês. E vocês podem dar também para seus filhos. Padre Pedro. Pois não. Enquanto o senhor fazia o ensino, né? Eu estava em oração, assim, né? Pedindo a Deus também por nós, para nós termos a graça do Espírito Santo de compreender, né? Que humanamente, se for só o humano mesmo, fica só, como o senhor mesmo falou na parte, né? Fica só na aparência, nada interno. E aí, enquanto o senhor ia ministrando, vinha para mim muito a imagem de um pequeno caminho. Não é um caminho sem dificuldade, né? É um caminho com muita pedra, muitas dificuldades. E aí me vinha muito ao coração, e eu queria falar com as irmãs, né? Porque eu queria ao coração, assim, que todas nós, se nós conseguir mantermos firme para passar por esse caminho aí de pedregulhos, de dificuldade, e é um caminhozinho fininho, não é trem largo, não. Se a gente conseguir, aí está a chave, não só da nossa salvação e santificação pessoal, está a chave para outras pessoas também. Aí me vinha muito isso, assim, a imagem, e essa imagem de que aquilo era a chave, era a abertura. Então, vamos manter firme, né? É o que Deus colocar no meu coração a falar com vocês, para todos nós aqui que estamos, mantermos firme, né? Não há outro compromisso nesse dia, senão esse que a gente está se dispondo de coração, porque também, como o Padre Pedro falou, a graça, Deus deixa-nos livre, né? É nossa decisão. É uma passagem que o pastor falou, que eu anotei também, que era isso, né, que é a nossa decisão. Então, me vinha muito ao coração e eu queria, nessa finalzinho, partilhar, para que a gente guarde também aos nossos corações essa alerta do céu, né, para cada um de nós. Amém. Muito obrigado, e é verdade, temos mais também, né, para caminhar juntos, aí nos apoiar, nos acompanhar uns aos outros, com as nossas orações e nosso carinho. Muito bem, pessoal. Então encerramos agora esta reunião e a gente se encontra daqui a 15 dias, tá bom? Ok. Muito obrigado por todos participarem. Obrigada, Bênção, Padre. Obrigada. Noite a todos. Bênção, Padre. Paz de Cristo, minhas irmãs. Paz. Amém. Paz de Cristo, amor de Maria. Amém. Amém. Padre, fica com Deus. Boa noite para todas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Então, Rosy, você vai salvar, né? Poxa, tá salvando e aí a gente corta só essas partes que as pessoas falaram, né? E coloca mais a parte formativa, né? Ok. Tá bom? Essa tarefa você vai fazer? Obrigado. Imagina. Pode pedir para o Samir também ajudar. Com certeza. Coitado. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, igualmente. Bom descanso.